Ontem foi o Dia Mundial do Livro. A gente sabe que quem lê pode ser mais criativo, melhorar a forma como escreve, além de, claro, aumentar o conhecimento, né? Para bater um papo sobre a importância dos livros na vida da gente e também a importância da leitura, nós convidamos a coordenadora do curso de letras, Fabiane Carniel. Tudo bem, Fabiane? Tudo bem. Tudo jóia. Bom, a gente sabe que o livro, a mente viaja, a gente sai do mundo real, a gente dá aquela relaxada, cria expectativas, né? Às vezes depois assiste o filme e fala, mas não era bem assim que eu tinha criado esse personagem. Ou seja, o livro é praticamente uma terapia, né? Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala de livro, a gente tem que pensar em vários tipos e possibilidades de leitura, certo? Então, nós temos as leituras técnicas e nós temos essa leitura de fruição, que é essa leitura prazerosa, né, que a literatura nos traz e nos permite, na qual, de fato, a gente procura viajar nessas histórias. E é importante entender também que, além de toda essa viagem que a literatura, de fato, nos permite, tanto por conta de personagens, né, de espaços diferenciados, por um conhecimento diferente, ela nos permite também um acesso social a muitas questões diferenciadas, né? Então, nós temos essa possibilidade de sair da realidade, de ir para a ficção, de ir para a fantasia, mas também de conhecer muitas realidades distintas da nossa por meio da literatura. Porque se a gente começar a fazer uma análise relacionada à literatura, o que a gente percebe é que muitos autores, né, principalmente algumas escolas mais antigas literárias, elas nos traziam críticas sociais muito importantes, né? Então tem muita coisa importante inserida nesse processo de leitura, especialmente dessa leitura da literatura, sem contar as outras possibilidades que nós temos. E o livro, ele é atemporal, né? Às vezes você pega um livro velhinho, tem uma história muito legal, traz informações que às vezes não se perderam, né, com o passar do tempo. Exato. Existem casos, né, de leituras que são obras, na verdade, que nasceram há bastante tempo e que, se você faz essa leitura hoje, você diz, não, mas essa história está acontecendo agora. Como é que a pessoa sabia, né? Exato. Então, justamente por conta dessa questão social que a literatura traz, isso acontece muito, de nós nos identificarmos com uma situação que, na verdade, ocorreu numa época muito diferente da nossa, né? E uma outra coisa também em relação a essa questão temporal, que faz a diferença, eu costumo fazer isso, eu sempre indico, né, para os meus alunos e para aqueles que querem despertar em relação à leitura, é fazermos a leitura de uma mesma obra em diferentes épocas da nossa vida. É muito legal. Porque isso faz diferença para a compreensão da obra, né? O nosso conhecimento num determinado momento, à medida que nós vamos amadurecendo, a gente também compreende essa obra de maneiras diferentes, nosso estado de espírito em períodos diferentes da nossa vida. Então, é muito bacana fazer esse exercício para que você consiga realmente absorver essa obra. Às vezes, num determinado momento, você não se encantou com ela, depois você se encanta. Então, trabalhar com essa questão do tempo relacionado às obras também é muito importante. Eu tenho uma teoria de que o livro escolhe a gente. Não estou dizendo o livro que, né, a gente tem que ler na faculdade ou no curso que está fazendo. Isso. Às vezes a gente chega numa livraria, tal, eu corro risco seríssimo dentro de livraria, que eu quero levar tudo, mas assim, parece que tem alguns livros que eles nos saltam à vista e parece que é ele que vai ser levado para casa naquele dia. Tem um pouco dessa coisa de encantamento pela... Normalmente, quem já tem o hábito da leitura tem, sim, esse encantamento, né? A gente brinca porque, para aquela pessoa que já está habituada, que gosta de fato dessa leitura de fruição, como você citou, né? Que você busca esses livros e que por você levaria todos. Existem situações muito engraçadas, a gente não tem uma explicação teórica, mas talvez esteja relacionado realmente com o hábito, com a importância daquele livro, né? Que começa a passar os olhos na prateleira quando você vai sem uma pretensão de uma obra específica e parece que alguma coisa te chama. Então, eu penso que, neste caso específico, título, palavras, cores do livro, né? Falando do livro físico, elas chamam a sua atenção, considerando muitas vezes a sua perspectiva de leitura, e por isso muitas vezes a gente, né, o livro nos escolhe e não nós não o escolhemos. E tem uma coisa interessante
interessante também, que eu compartilho com muitas amigas e elas me falam que acontece isso também. Às vezes compra um livro, naquele momento chama atenção, lê 1, 2 páginas, de repente começa a ler um outro que chama mais atenção e deixa ele lá quietinho. Às vezes passa 1, 2 anos, aí alguém fala, tem um livro, pessoal, eu tenho esse livro. E aí você vai ler e ele é sensacional. Você fala, nossa, olha, era o tempo certo de ler esse livro. Isso, volta naquela questão que a gente já comentou. E talvez naquele momento, né, por algum motivo, porque nós estamos falando de literatura de fruição, você não teve esse despertar para aquela leitura. Por isso é importante isso, né? Fazer essas leituras em momentos diferentes. Guardar o livro num determinado momento que parece que a leitura não está tão prazerosa e retomá-lo em outros momentos. Até por conta dessas ideias diferentes, perspectivas diferentes e visões diferentes que a gente vai ter no decorrer da nossa vida. Então, vale a pena, sim, pegá-lo novamente, né? Vamos resgatar. Agora boa, né? Isso. Às vezes até com a indicação de alguém que fez a leitura e diz, olha, que viu algo que eu não vi isso nesse livro. Então, vamos buscar de novo, vamos buscar lá na prateleira, internalizar nessa história para tentar encontrar isso ou até encontrar algo diferente daquilo que alguém viu e nos falou, né? Com certeza. Agora, professora, dá pra gente dizer que, assim, tirando transtornos e pessoas que realmente tenham dificuldades, quem não gosta de ler é porque não foi motivada ou porque, às vezes, tem a dificuldade que a gente vê aí desde o ensino fundamental de não conseguir interpretar o que lê? Existem vários fatores, né? O estímulo é um. Nós temos um grave problema relacionado ao hábito da leitura no nosso país, no nosso cotidiano. A escola, ela é responsável por estimular esse hábito. Então, a gente precisa amadurecer muito enquanto instituição educacional, de forma geral, né? Instituição escolar, para que a gente consiga criar o hábito da leitura nas nossas crianças e isso, para que isso se constitua como um hábito e vá caminhando ao longo do tempo. Especialmente nesta época em que nós somos aí tolhidos pelas tecnologias, certo? Agora, o que acontece? A leitura é um processo, ela é resultado de um processo, né? Que está relacionado com compreensão, está relacionado com linguagem, está relacionado também com algumas questões cognitivas. E até enxergar, né? Que às vezes a pessoa não enxerga direito, então ela se irrita porque não consegue se concentrar. Exato. Então, quando tem algum problema nesse processo, a gente também vai ter um problema de leitura. Eu vou dar um exemplo. A gente costumeiramente ouve as pessoas falando, fiz uma maratona de séries, né? O processo visual para assistir uma série, ele é muito mais simples do que o processo que envolve a leitura. Então, muitas vezes, por esse motivo, a gente não faz uma maratona de leitura, Exatamente. né? E é um processo que poderia ter sido treinado também na instituição escolar. Mas isso pode acontecer em casa, à medida que você lê pelo exemplo. Então, a maioria das vezes, isso não é uma regra, mas quando a criança também está num ambiente leitor, em que tem pais leitores, tem livros dentro de casa, isso auxilia nesse processo. Essa coisa de instigar a criança a ler pode começar desde pequenininho com aquela contação de histórias, né? Tem até uns livrinhos bonitinhos para fazer no banho. Isso, exato. Na verdade, assim, hoje nós temos um mercado editorial muito forte, tá? Para todas as áreas. Se a gente for olhar isso, de fato, a gente consegue constatar. Mas nós temos muita coisa boa na literatura infanto-juvenil. Então, desde muito pequeno, a criança ainda não é letrada, a criança não é alfabetizada, mas nós, pais, temos a responsabilidade de apresentar o livro, né, a esta criança, e nós temos inúmeras possibilidades, né? Inclusive, se nós formos falar de questões sociais, mas às vezes não temos condição financeira para a compra de livros. Nós temos muitos projetos sociais em que você consegue os livros gratuitamente para as crianças. E bons materiais, não é? Porque temos de tudo, mas temos bons materiais. Então, é possível, desde muito pequeno, na verdade, é o caminho mais correto, estimular as crianças às leituras. Então, temos livros, quando eles ainda não são alfabetizados, que eles podem tocar, manusear, a página é diferente, justamente para que a criança se sinta estimulada com aquele objeto. E aí entra a importância do livro físico neste momento, não é? Depois, mais adiante, com essa nova tecnologia, existem outras possibilidades hoje que também são muito bem-vindas se a leitura se efetivar. Com certeza. Professor, então que cada vez mais as pessoas valorizem o livro,
seja físico, seja virtual. Sem dúvida. Tenha cada vez mais leitores. Exato, né? É extremamente importante, porque a leitura está relacionado com o crescimento pessoal, né? Com a aquisição e construção de conhecimento. E como eu disse, por ser um processo, ela vai ser fundamental para que outros processos relacionados à aprendizagem também ocorram. Muito obrigada pela participação, viu? O prazer é meu estar aqui.